com o governo de Pernambuco, pedindo apoio administrativo. Se não conseguir, eu vou para a Justiça, tentar, na Justiça, reaver toda essa perda que Limoeiro teve ao longo desses anos. Bom, meus amigos, aconteceu aqui nas dependências da FACAL uma reunião envolvendo, mais uma vez, o IBGE. Participaram o prefeito Orlando, participaram também secretários de governo, participaram membros da sociedade. Orlando, fala pra gente o que foi tirado agora dessa reunião. Muita gente falou, Chicão também falou, mas gestão, o que foi que ficou acertado para a gestão, como é que ficou encaminhado? Bom dia a todos. Olha, Júnior, desde que o IBGE se movimentou em 2022 para se instalar no município e para realizar o censo 2022, que eu presto atenção. Nós realizamos algo em torno de 3 ou 4 reuniões. Essa é uma reunião ampliada solicitada por nós para que o IBGE pudesse apresentar para a sociedade civil, né, aqueles formadores de opinião, as igrejas, né, o movimento popular, através das associações, os sindicatos, a realidade do processo de trabalho que está sendo desenvolvido pelo IBGE no nosso município. Nós construímos uma grande parceria com o IBGE, nós estamos ofertando a infraestrutura para que eles possam chegar nos 4 cantos da cidade, seja na zona urbana, seja na zona rural, com transporte, seja de carro, seja de moto, não é de difícil acesso, de moto chega mais rápido. Então nós estamos preocupados com todo o processo de trabalho que está sendo desenvolvido, preocupados porque nós sabemos que, primeiro, o censo 2022 não era para estar sendo realizado em meio a uma campanha eleitoral nacional. Quero pontuar isso de prontidão, dizer que é um desserviço para os municípios, né? O governo federal está fazendo, através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um censo no meio de uma campanha eleitoral. Então, pontuando isso, eu quero dizer a toda a população que é preciso nós juntarmos esforços para que a gente possa coletar as informações reais do número de habitantes que existem em Limoeiro e os questionamentos, as perguntas, os questionários serem respondidos na sua fidelidade pela população, por aquele que fala em nome das famílias. Ora, uma vez, Júnior, a gente constatando que Limoeiro está agora, no dia 14 de setembro, com um indicador preocupante, um indicador de primeiro mundo, de país super desenvolvido, eu não sou criança para não observar que existe alguma coisa errada. Então, até as crianças às vezes observam e chamam a atenção dos pais. Então, o que o IBGE está me dizendo é que a população de Limoeiro, as famílias de Limoeiro, estão compostas por 2,75 pessoas por família. Isso significa que nem 3 famílias estão sendo computadas por residência, digamos, por família. Isso não é verdade, isso é uma não conformidade gravíssima que prejudica o conjunto das políticas públicas, principalmente as políticas compensatórias. Por exemplo, o Auxílio Brasil. Se as pessoas estão dando informação errada, estão prejudicando esse programa. Provavelmente nós vamos ter diminuição desse processo de informação e vamos ter diminuição também do número de famílias atendidas. Se há essa informação de propósito ou não, mas está prejudicando a cidade. Então a gente precisa tratar essa informação melhor, orientar e acompanhar o que nós estamos fazendo, acompanhando os recenseadores, mesmo a meia distância, pegando as informações do que é que está acontecendo, para que a gente possa contornar isso. É importante que Limoeiro possa dizer, olha, se nós estamos no interior do Nordeste, no interior de Pernambuco, do Nordeste, eu tenho certeza que nós não estamos na Alemanha, não estamos nos Estados Unidos, estamos na Suíça, não estamos na Inglaterra, né, que tem um controle de natalidade bem mais, né, orientado até pelos governos e pelas famílias. Aqui nós temos, com certeza, 4, 5, em média 6 membros por família. Então, o marido, a esposa, 2 filhos, 3 filhos pelo menos, não é isso? Então, o que é que ocorre? Na hora que Limoeiro presta uma informação errada, Limoeiro está prejudicando a si próprio. Então, a nossa população vai estar prejudicada. Eu não posso ser um prefeito que não vou prestar atenção
temas como esse e fazer de conta que não está acontecendo quando está acontecendo. Então, a gente prestando atenção a todo o trabalho desenvolvido nos territórios pelos recenseadores, também tivemos informações que algumas áreas estratégicas, áreas importantes do nosso município, estão sendo contadas para outras cidades, áreas onde nós prestamos todo e total serviços, todos os serviços públicos, como transporte escolar, melhoria de estrada, né, merenda escolar para as criancinhas, né, serviço de saúde, que são áreas importantes que a gente vem tentando melhorar essa prestação de serviço. Se a gente não chegou em todas as áreas ainda, mas vamos chegar. Agora, não dá para considerar que essas áreas, algumas dessas áreas e muitas dessas áreas, estejam sendo a população contadas para outros municípios. Eu não quero citar nomes para não criar celeuma, para não gerar inquietação da população, mas é uma situação preocupante, porque quando você tem um território que é historicamente assistido por nós, aconteceu agora em Lagoa do Carro, com Lagoa do Carro, a área de Campo Grande, que a CONDEP-FIDEM considerou que era uma área do município de Lagoa do Carro, mas não aconteceu agora, aconteceu para trás. E a gestão não tomou providência, não fez a defesa, não considerou, não contestou, foi transitado e julgado. Hoje, muitas das áreas que eram Limoeiro estão sendo consideradas agora de Lagoa do Carro. Eu respeito Lagoa do Carro, mas não aceito determinadas situações. Eu não vou citar mais nome para não criar celeuma. Pelo momento especial que nós estamos vivendo uma eleição nacional, né? Onde nós vamos escolher o presidente da República, governadores, né? Os governadores, os senadores, os deputados federais e deputados estaduais. O prefeito de Limoeiro não concorda com a política desenvolvida, não pelo IBGE, mas pela CONDEP-FIDEM, onde desenvolveu um mapa, nos últimos 2 anos ficou muito claro, né? Georreferenciado, um mapa geográfico linear. Muitas das áreas não estão sendo observadas as condicionantes sociais, as peculiaridades das fronteiras, e estão simplesmente passando a regra, dizendo, isso aqui são os municípios vizinhos, essa população está sendo contada para tal cidade, qual cidade, e eu não tenho nada contra a cidade, nem contra os prefeitos das outras cidades. Agora eu tenho tudo a favor da minha cidade. Não dá para aceitar que Limoeiro regrediu ao longo de 1 década ou 2 décadas. Não dá para aceitar que Limoeiro continua com a população menor, ou diminui a população quando Limoeiro cresceu, Limoeiro se desenvolveu, está se desenvolvendo, está em processo de desenvolvimento. Limoeiro não é uma cidade em subdesenvolvida, não está em processo de subdesenvolvimento, pelo contrário. Então, prestando atenção a toda essa situação, nós queremos que o IBGE, que o CONDEP-FIDEM reconheça no nosso território a nossa população e que a gente possa continuar com as políticas públicas que a gente vem ofertando. Do contrário, será uma tragédia ter que perder determinadas áreas completas, quando a gente sabe que esses municípios muitas vezes não vão vir aqui, nas áreas de fronteira. Não vão vir aqui. Esses municípios não têm a capacidade que nós temos de ofertar serviços e políticas em favor da nossa gente. Seja na qualidade da merenda, seja na qualidade, como eu já disse, do transporte escolar, seja na recuperação das estradas e seja no acolhimento e assistência à saúde e educação dessa população. Orlando, a gente vê que demograficamente o município ele cresceu a olhos vistos e isso não está sendo refletido, como você fala, na contabilidade do IBGE. Aí o grande problema disso tudo é Limoeiro perder status a nível de FPM, perder status a nível de população mesmo, porque com o crescimento demográfico que se vê, mas não é registrado, a Limoeiro fica defasado. Eu acho que isso é uma não conformidade, isso é um erro, que eu diria que já tem uma série histórica, tá? É um erro que está sendo cometido com a cidade de Limoeiro, que o prefeito de Limoeiro prestou atenção, e que nós vamos unir todos os esforços necessários para corrigir. Eu pedi de público, diante de todos os pastores, de todos os padres, de todos os líderes comunitários, né, do movimento popular, presidente de associações, sindicatos, eu pedi que o IBGE pudesse considerar a fala, a informação
do programa de agente comunitário de saúde, dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemias, como uma informação fiel da nossa cidade. Nós não temos uma população inferior a 56 mil habitantes. A nossa população, com certeza, é maior do que 60 mil habitantes. Nós prestamos serviços a um contingente populacional muito maior do que os dados e as informações oficiais. Então, o prefeito de Limoeiro, a gestão de Limoeiro atual, está preocupada com essa situação. Estamos preocupados com as informações fiéis dos nossos irmãos e irmãs limoeirenses, que muitas vezes, por desinformação, não estão prestando as informações corretas, e queremos tratar isso, queremos resolver esse problema. Eu sempre disse que o prefeito não pode ficar escondido atrás da porta dos problemas. Os problemas são feitos para a gente estratificá-los, para a gente trabalhar de forma coletiva e a gente resolver os problemas. Não é dormir com problema, tomar banho com problema, comer com problema, esse problema só aumenta. Eu acho que aconteceu isso ao longo dessas últimas décadas. Não se deu atenção ao censo demográfico realizado pelo IBGE ao longo dessas décadas, e a gente está sofrendo agora com a cidade como se estivesse subdesenvolvida, como se a cidade estivesse encolhendo, quando na verdade a cidade vem crescendo a olhos vistos, vem melhorando, né? Por exemplo, o outro lado do rio, quem é que desconsidera isso? Todo mundo sabe que o outro lado do rio é outra cidade. A cidade antiga, que é entre o Capibaribe e o Cristo Redentor, a Serra do Cristo Redentor, é uma cidade que não tem como crescer. Não existe mais terreno, não existe mais áreas que possa ser desenvolvida alguma atividade, seja econômica ou seja residencial. No entanto, o outro lado do rio, como carinhosamente a gente chama, cresceu ao longo dessas últimas décadas. Cresceu e não cresceu pouco, cresceu muito. E como é que a nossa população diminuiu? Onde é que cabe isso? Como é que dá para a gente aceitar isso? Então eu estou de forma ordeira, tranquila, contestando o IBGE com relação a essa estratégia, e vou fazê-lo agora com a Condep-Findem, com o governo de Pernambuco, pedindo apoio administrativo. Se não conseguir, eu vou para a Justiça, tentar, na Justiça, reaver toda essa perda que Limoeiro teve ao longo desses anos. Orlando, tem mais alguma reunião agendada com o IBGE ou os trabalhos vão seguir agora a toque de caixa para tentar resolver tudo isso? Não, o IBGE vai querer concluir os trabalhos até o final de setembro, veja que absurdo, até o final de setembro, e coletar todas as informações até o final de outubro. E o município vai ter que correr atrás do prejuízo. Nós não queríamos tratar desse tema agora em setembro. Por quê? Por conta da eleição. Veja que equívoco, mas nós fomos obrigados, porque a gente está vendo que Limoeiro precisa se posicionar, contestando essa situação. E para se posicionar, o prefeito teve que trazer a população, os representantes da sociedade civil, aqueles que são formadores de opinião, primeiro para pedir o apoio à população. Dê a informação correta do número de pessoas da sua família. Não invente números, não mude a realidade da sua família. Para nós é importante, nem para aumentar, nem para diminuir. Segundo, nós vamos contestar o mapa geográfico da cidade como se Limoeiro fosse um retângulo de linha reta. Nós não aceitamos isso. Não aceitamos, né, que outros municípios entrem na nossa área para que sejam beneficiados com a contagem da população, quando quem presta os serviços é Limoeiro. Historicamente é assim. Tem municípios longe que não chegam aqui. Eu não vou citar nomes para não estar criando celeuma, mas não vão vir aqui. Nunca vieram e nunca virão. Então, se for preciso, nós vamos para a Assembleia Legislativa, nós vamos para a Justiça para corrigir essas falhas. Essa é uma situação que o prefeito de Limoeiro prestou atenção e quer corrigir. Bom, Orlando, antes que a gente termine, você falou ali na reunião que, se fosse necessário, faria até um plebiscito com essas determinadas localidades para saber se eles queriam ser atendidos por essas cidades ou por Limoeiro. É viável essa coisa? É viável sim ouvir o povo, mas você acha que seria viável tamanha demanda? Ô, meu amigo, eu vou dizer uma coisa a você. Diante do que eu estou percebendo,
O Limoeiro deve perder aí algo em torno de 6 ou 8 mil habitantes nessa configuração que está perdendo, nessa configuração que a Condep-Fidem desenhou nesse mapa, diria que lá para trás, nas emancipações, por exemplo, é porque eu não quero citar nomes de comunidade, mas não quero citar, eu acho que não é o momento, mas no mínimo é uma não conformidade, no mínimo foi um grande erro, um grande engano. Não dá para determinadas cidades trabalharem a população da nossa cidade, que historicamente são ligadas a Limoeiro, que vivem de Limoeiro, que vivenciam todo o processo da vida das famílias aqui. Não dá para aceitar isso como se a gente tivesse de olhos fechados. Não. O prefeito agora prestou atenção, nós vamos tentar com todas as forças, com todas as nossas possibilidades, seja do ponto de vista administrativo, seja do ponto de vista judicial, rever ou reaver essa população em favor do nosso território, em favor da nossa cidade, porque essa é a verdade, não é? Um dia eu cito, quando passar o processo eleitoral, Júnior, eu vou citar comunidade por comunidade que a Condep-Fidem está suprimindo, baseado numa lei, que eu não sei que lei é essa, que eu vou estratificar essa lei, e está cedendo para outros municípios, a população para outros municípios. Quer dizer, pela lei, está impedindo que o prefeito pratique as políticas que a gente vem fazendo em favor da nossa população. Isso é um desastre, isso é um absurdo. E o que é que pode acontecer? As pessoas dizem, não, mas eu prefiro morar em Limoeiro. Eu prefiro prefere estar em Limoeiro. Se houver essa brecha do ponto de vista judicial, nós vamos para cima. Isso não aconteceu na gestão passada, a gente perdeu Campo Grande toda para a Lagoa do Carro. A parte que foi trabalhada durante outras gestões, como por exemplo a pracinha, a escola, o posto de saúde, o agente comunitário de saúde de Limoeiro está prestando serviço lá em Lagoa do Carro. E quem está pagando o salário dele da agente comunitário de saúde é Limoeiro. Nós não concordamos, nós vamos questionar isso na justiça e vamos corrigir essas falhas. Não é? Eu estou pensando um exemplo, porque esse exemplo foi transitado e julgado na justiça, Lagoa do Carro venceu porque Limoeiro não contestou. Limoeiro não tinha um prefeito que se preocupava com a cidade. Agora tem. Tá certo, Orlando. Obrigado pelas suas informações. Lembrando que o censo do IBGE continua e as pessoas têm que dar a informação correta, objetiva e clara. Tá certo, Orlando? Muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. Até a próximo capítulo dessa novela.